Somos do Bola na Área, da TV Cultura Vale do Aço, a nossa televisão há 27 anos. E vamos apresentar a partir de agora o único programa esportivo da televisão regional há 21 anos no ar, deixando você bem informado. Vamos mostrar a boa vitória do Cruzeiro ontem, jogou bem, principalmente o segundo tempo contra o Coritiba no Mineirão. O Cruzeiro voltou a vencer depois de um tempinho já, a torcida estava com saudade da vitória. O Atlético utilizou um time reserva, um misto quente, alguns jogadores experientes, nem tão reserva assim, Otero, Valdívia, foram titulares em seus times, Rafael Moura, enfim, mas com alguns jogadores da base e que sobressaíram muitíssimo bem, principalmente na zaga, e venceu fora de casa a Chapecoense. Aliás, dos 13 pontos até aqui, 8 foram conquistados fora de casa. O Atlético perdeu apenas uma partida das 5 que fez fora de Belo Horizonte. O problema é jogar no Independência com um time envelhecido e preguiçoso, Preguiçoso, como diz o outro. Nós vamos tratar da Série D do Brasileirão, dos 3 mineiros que começaram a competição, 2 estão classificados para a segunda fase. O Ipatinguense da Mata entra em campo hoje com o seu CSA, podendo assumir a liderança do seu grupo na Série C do Campeonato Brasileiro. Os 2 mineiros entraram em campo ontem pelo grupo B, Tupi e Tombense. Tupi empatou em casa, o Tombense venceu fora de casa, deu uma respirada na competição. Nós vamos trazer os resultados do futebol amador regional para você a partir de agora. E hoje é segunda-feira, é dia de Bola na Área em dose dupla. Aqui na TV Cultura estaremos juntos até as 20h30. E de 8 às 10 da noite estaremos com Bola na Área na Vanguarda, direto do Ito Acessórios. Mas Ito Acessórios é barzinho? Não. Ele montou um esquema todo especial hoje, o Vandinho do Ito Acessórios do Horto, para nos receber e receber, claro, o nosso ouvinte, o nosso telespectador, aquelas pessoas que nos seguem também na nossa coluna no Diário do Aço. De 8 às 10 da noite, música ao vivo com Ronildo Cibanda. E tem mais. O tira-gosto é por nossa conta. O panelão já está no fogo lá, Sidney, sendo aquecido. O caldo de vaca atolada. Exatamente. Hoje eu estive lá na... Olha aí, Ademir. O Vandinho já colocou no fogo lá. Eu estive lá hoje, não na Ito, né? Mas é claro que eu dei uma passadinha lá, perguntei por ele. Eu já estava em casa fazendo, já para levar lá para ele. Preparando o caldo lá para hoje à noite, né? O Vandinho tá preparando lá. Pode preparar que a turma é grande hoje, viu, Vandinho? E o pessoal come, viu? Vai baixar o quê? Ainda mais nesse friozinho, né? Nossa, tem esse cara aí apresentando o programa aí que eu vou te falar. Ainda mais com uma boa música ao vivo, né? Esse friozinho que tá fazendo. Rapaz, e na próxima segunda-feira já temos agenda também. Ah, é? Estaremos no Espetinho Grill, na rua Itajaí 320 Caravelas, o melhor do Brasil. Agora é época de caldo, frio, né? Tem todos os caldos que você possa imaginar. O prato que você quiser tem no Espetinho Grill, tá? Lá no Caravelas. Estaremos lá na próxima segunda e tudo mais. Exatamente. Você falando do Atlético que entrou em campo ontem com o time reserva, lembrando que até o goleiro foi o goleiro que ganhou. O quarto goleiro. A sub-20, é o quarto goleiro. É o quarto goleiro profissional. O Giovani sentiu uma dor lá, teve que entrar. Sorte do Atlético, né? Tem coisas que acontecem quando o pão começa a cair com a manteiga pra cima, quem sabe, né? Exatamente. Porque o Giovani é um chama-gol, né? Você começa pelo menos um gol no jogo, ele leva, né? E o goleiro foi campeão da sub-20 que entrou ontem. Alguns jogadores também que entraram. Eu falo muito isso. Goleiro é um negócio que às vezes fica reserva o dia inteiro, o tempo todo. Outro dia eu estava conversando com o Vantuí Rodrigues. O Rafael foi reserva durante todo o tempo dele no infantil no Cruzeiro, no juvenil, e nos juniores ele foi titular em apenas um ano. Exatamente. Em dois anos que ele participou dos juniores ali, 3 anos, ele foi titular em apenas uma temporada. Em reserva do Fábio, quanto tempo? Enfim. 8 o goleiro anos. Tem muito disso. O Alisson do Internacional, ele era o 3º goleiro do time. Pra você ver. O irmão dele era o titular, Muriel, machucou, entrou o Dida, foi suspenso. O Alisson apareceu, jogou e não saiu mais do time, né? Exatamente, titular até hoje. E ontem o Wilson iria viajar com o Giovani para ser o reserva, o Vitor poupado. O Wilson sentiu no treinamento, o Cleiton buscou a mala correndo para ser o reserva do Giovani. Chega lá no aquecimento, o Giovani sente, quem vai pro jogo? Cleiton. Cleiton, Ele precisa melhorar muito a saída de bola, ter tranquilidade, calma, enfim, mas demonstrou muita envergadura e sorte. O goleiro tem que ter sorte, estrela, frieza. Esse é o goleiro. E ele é muito bom na cabeça. Alex Muralha, claro, pula pra cá, não adianta. A bola não tem jeito. Cássio do Corinthians, leva frio. Claro, defendeu o pênalti ontem. E realmente o Cleiton é muito bom goleiro. Provou que foi campeão por conta dele. Porque se o Atlético toma os gols que ele defendeu, o Flamengo tinha sido campeão. Então tem que dar mérito. Pegou 3 pênaltis. Pegou 3 pênaltis. Não é fácil. Numa final ainda com o time Flamengo, né?
um time bom, igual o time do Flamengo, o sub-20 do Flamengo. E ontem também entrou e não comprometeu, entrou bem. É claro que o jogador tem lance do jogo, hein, seu Madruga? Tem Pode muito a aprender ainda, tela, né, Fabrício? É muito novo, então, né? Mas isso é bom que o Atlético tá no caminho certo, né? Igual o Cruzeiro tem bons goleiros também, o Atlético também tem... Eu acho que, para mim, os dois melhores goleiros do Brasil estão em Minas Gerais, que é o Fábio e os três melhores, os quatro melhores, né? O Rafael também é muito bom goleiro, né? E o do aí foi o gol do Marlon, né? O gol, Foi uma jogada bonita. Cumpriu a função tática direitinho. Jogada bonita do Valdívia, né? Do Valdívia, né? Mas o que é, Ademir? A marcação, né? Eu tô falando do negócio de goleiro aí, só para não fugir aqui, enquanto a gente tá vendo os lances aí. Fábio, Rafael, Vitor e João Gabriel, do América. Do América. Pode jogar em qualquer goleiro. time aí. Joga mesmo. Estão entre os 10 melhores goleiros do Brasil. Esses assim, quatro aí, com certeza. Estão entre os 10 melhores aí, juntamente com o Marcelo Groi, com o Everton do Atlético do Paraná. Exatamente, o do goleiro, o Cássio do Cássio do Corinthians. O Paz do Flamengo. Eu coloco ele, essa lista de 10 é o 10º. Mas ele tá nessa lista aí, Fabrício. Eu gosto dele, é bom goleiro. Tem que estar. Olha só, o Wellington Paulista perdeu esse gol. O que eu falo, Ademir, o time ontem jogou com... O Rodrigão começou o jogo. Machucou, o predestinado Brenner, zagueiro. Que é muito bom zagueiro, Rodrigão. Aí o Brenner, o juizão caiu. O juizão estão batendo. E ainda empurraram ele ali, né? O Luiz Antônio, Luiz Antônio empurrou ele ali. Aí depois foi dar esculacho no cara, foi sem querer, seu juiz, pô. Pelo amor de Deus. O Bremer entrou, o Rodrigão se contundiu com 3 minutos de jogo, estiramento. Entrou o Bremer, que é a sexta, sétima opção de zagueiro no Atlético hoje, talvez. Entrou no jogo e como jogou, como você vê que o cara sabe jogar. E dia desses, conversando aqui com o técnico do Ipatinga, Vantuil Rodrigues, experiente, já revelou muitos jogadores, conhecedor profundo do futebol. Falou assim, o zagueiro, você analisa ele. A melhor maneira de você analisar um zagueiro, a qualidade dele, é quando fica ele e o atacante sozinho. Você vê se ele ganhar do atacante a velocidade ou se ele ganhar do atacante. Aí você vê. E ontem, no 1 contra 1, o Bremer ganhou 2 bolas. O Mancini, o Matheus Mancini, que é filho do Wagner Mancini, ganhou todas. A situação ontem diferenciada, né, Fabrício? O Wagner Mancini. Vez, o filho enfrentou o pai. Exatamente, né? O Mancini é o treinador do Chapecoense e o Walter Mancini, jogador do Atlético. O Matheus Mancini. Tem 22 anos e muita gente achava que ele não poderia jogar a Copa do Brasil. Pode sim. Pode, ele está inscrito. Ele está inscrito e foi contratado antes de fechamento da janela da Copa do Brasil, que foi em 2 de abril. Então, exatamente. Fora da Copa do Brasil, pelo lado do Atlético, por problema de inscrição. Alex Silva, além disso, está contundido, né? Quinta-feira contra o Botafogo, 19h30. Roger Bergdac chegou agora, Valdívia e Marlone. Não pode jogar, né? Não pode. Todos eles serão inscritos na Libertadores, que agora são 6 trocas da Libertadores, permite, né? Para a segunda fase. Estão fora também contra o Botafogo. Felipe Santana, tomara que desapareça, depois que apareceu. E Gabriel tá voltando de contusão. Matheus Mancini, Bremer, Rodrigão tá contundido, Gesiel. Que sumo desaparece com esse Felipe Santana. Você não pode ter zaga lenta. Ontem, se o Atlético tivesse com a zaga lenta, quantas bolas em velocidade esses zagueiros jovens o Atlético ganharam? Ganhou muitas. Se não tem, meu irmão, tá no vinagre. Exatamente. Tá no vinagre. Contundidos para quinta-feira, Felipe Santana, Marcos Rocha, Carlos César, né? Gesiel, eu falei, Rodrigão e Eraso, mas esses que não foram inscritos. Capixaba e os goleiros Wilson e Giovani vão passar por avaliação ainda, porque não foram relacionados para o jogo de ontem por problemas musculares. O Giovani sentiu, né? Talvez não esteja nessa lista. Aí joga o Vitor, tem um Cleiton para reserva, tudo bem. Adilson ainda pode ter uma pequena chance de ser relacionado, a depender do treinamento de amanhã. O Gabriel apareceu no campo hoje e está de volta, vai ser relacionado. Ele começa jogando com o Léo Silva na zaga? Se não começar, porque tem muito tempo que está parado, o treinador atleticano vai escalar certamente Wagner Mancini com o Leonardo Silva. Pode escalar. Wagner não, né? Wagner não. Wagner Mancini é o pai. Esse é o Matheus Mancini, né? Matheus Mancini. Certamente vai ser escalado. Então o Atlético para quinta-feira contra o Botafogo, 19h30, Independência, jogo de ida, quartas e finais da Copa do Brasil. Victor, Iago improvisado, o Roger adiantou isso, Léo Silva, Gabriel ou Matheus Mancini e Fábio Santos. Ralf, Carioca, Elias e Casares, Robinho e Fred. Então, esse é o time mais provável para
quinta-feira encarar o Botafogo. Eu acho meio temeroso colocar o Gabriel, né, Fabrício? Tá voltando agora de contusão, sem ritmo de jogo, e zagueiro, o que você falou, tem que ter posicionamento. Ele não tá treinando, não dá contato com a bola, mas daria uma zaga espetacular, Gabriel e Matheus Mancini, uma canhota, Gabriel jogando pela direita, porque todos os dois com velocidade. Né? Sei não, hein? E esse Bremer também, zagueiro, é muito bom zagueiro. Não, tá? Antecipou, você vê a antecipação, bolas enfiadas já Chapecoense, ele saía lá de trás, já tinha visão do jogo, que estava de frente, ele antecipava todos os atacantes. Além de atacante, se a bola passar, o atacante correu o risco de estar impedido, ele ganhava a bola, né? Ele provou que tem condição de ser titular no time do Atlético, sim. Delson Freitas apita quinta-feira e o Botafogo joga daqui a pouquinho contra o Avaí. Se vencer, assume a terceira posição no Brasileiro hoje com 18 pontos. O Avaí está no último colocado, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Atlético ganhou um dia a mais de descanso. E nem tanto, porque a viagem de Chapecó de volta é muito desgastante também, né? Pesado, deve estar chegando agora em Belo Horizonte, não sei. Enfim, quinta-feira, 19h30. E domingo tem o clássico. Atlético e Cruzeiro no Independência. Para domingo, o Rafael Carioca ontem, por reclamação, isso foi sacanagem do Rafael Carioca que eu achei ontem. Ele fugiu do clássico de domingo. Recebeu o terceiro amarelo por reclamação. Ele falou assim, eu fui punido de vir aqui hoje com essa turma reserva aqui. Não é tanto garotada, né? Porque tá chamando o time dos meninos. É time dos meninos, ó. Jogou de menina ontem foi quem? Matheus Mancini, que é pouco experiente ainda, mas já tem 22 anos. O Cleito, goleiro. O Cleito. O Rodrigão, depois entrou o Bremer. Também. Matheus Mancini, o Leonan, mas já tá vem sendo no meio do profissional há muito tempo. Né, ele é a primeira opção de reserva lateral esquerda. Pois é. E Roger Bernard, Rodato, Carioca, Valdívia, Marlone, que marcou o gol. Rafael Moura. Exatamente, então não é um time tão meninada, não. Time reserva, mas não é meninada. E Otero, que vem até pouco dia, é titular absoluto. Né? Então time de menino, não é assim também não. Foi um time reserva do Atlético ontem. E muitos atleticanos na rede social hoje, uma maldade com o Roger, não sei se maldade dele. Falando o seguinte, o time só jogou bem ontem e demonstrou estar bem postado em campo, jogou bem dentro das possibilidades, com muita vontade, muita raça, porque o Roger não teve tempo de treinar o time. Se ele pegar esse time e começar a treinar, ele atrapalha tudo. O torcedor não tem jeito não, Fabrício. Ó, Fabrício, eu vou falar pra você aqui. Se o Atlético perder o Botafogo quarta-feira e perder o Clássico, o Roger tá fora. Mesma coisa, o Cruzeiro. Se o Cruzeiro perder pro Palmeiras e perder o Clássico pro Atlético, o Mano tá fora do Cruzeiro. Porque a torcida do Cruzeiro não aguenta mais o Mano não, tá? Ele já tá na tábua da beirada já. Principalmente com essas presepadas que ele tem montado aí. Jogo contra o Bahia, jogo contra a Ponte Preta. Olha só, são 6 pontos que o Cruzeiro perdeu. Professor Pardal perdeu o jogo pro Bahia? Perdeu 1-0, foi expulso o Henrique. Perdeu pro Bahia, perdeu pro Bahia. Perdeu o Bahia e perdeu o Ponte Preta, perdeu o Chapecoense. Então a derrota dele então é o seguinte, ele perdeu pro Corinthians. Perdeu pro Corinthians, Perdeu pro Bahia na Bahia. Empatou em casa com o Grêmio. E perdeu pro Ponte Preta. Então ele não vencia 4 jogos. 4 jogos, 4 jogos não vencia. Se ele não ganha ontem, a situação estava complicada, né? Se o Mano não ganhasse do Curitiba ontem, eu acho que o Mano hoje não era mais. Quem ganha jogo é jogador. É claro. E que perde jogo é treinador. Se ele não fizer burrice, o time dele certamente sempre vai estar próximo à vitória. É verdade, né? É verdade. Agora, eu não entendi o Mano Menezes no jogo, ele está falando do Cruzeiro, não, mas só para a gente completar a nossa raciocínio. Já passou a limpa. Do raciocínio que a gente estava na cabeça aqui. Se o Mano Menezes estava querendo poupar jogador, por que levou então para ficar na reserva no jogo contra a Ponte Preta? Não levasse. O Atlético não fez isso. O Atlético não levou nenhum desses jogadores estrelão para ir lá ficar na reserva, não. Entendeu? Então por que não colocou para jogar? Aí coloca o time em reserva. Então é isso que eu não concordo com o Mano. Se levou, tinha que jogar. Se quisesse poupar, deixava igual deixou o Ariel Cabral e deixou o Diogo Barbosa em Belo Horizonte. O Ezequiel estava lá, os outros estavam lá. Então é isso que eu não concordo com o Mano Menezes. Então tá bom. Tem o Roger falando ontem, né? Pós-vitória lá em Chapecó, 1-0 contra a Chapecoense. São 5 jogos fora de casa. O Atlético empatou com o Flamengo, Palmeiras. Ganhou do São Paulo, ganhou da Chapecoense e perdeu pro horrível time do Vitória da Bahia, porque o Roger escalou errado lá, 2 volantes, deixou o time todo escancarado. O Vitória levou de 5 ontem. Eraso e Felipe Santana na zaga, escalou Eraso antes da hora. Se tem o Matheus Mancini, você que não tem visão, esse povo não entende nada de futebol, não, gente? Igual a mesma coisa do Mano, você colocou o Henrique de zagueiro. Brincadeira, com o Murilo no banco lá? Brincadeira. E já teve que entrar depois. Vai entender esses caras. Fala, Roger Machado.
Roger, como você sai desse jogo, né, coloca um time diferente, imagino que sair satisfeito com a prova do elenco. Bastante. Pelos 3 pontos que apresentamos, satisfeito pela produção do time, né, um jogo diferente, que houve muita competição. Quando se deu para jogar, nos momentos que deu para jogar, se jogou, nos momentos que não se permitia o jogo de primeira e segunda bola, muita bola alçada para a área, a gente conseguiu se colocar bem. E feliz por esses 3 pontos fora de casa, importante, de 9 pontos fora de casa nós conquistamos 7. E ter oportunizado a chance de alguns meninos jogar. Hoje a gente acabou aí com 5 ou 6 jogadores da casa, né, e jogadores jovens estão recebendo a oportunidade pela primeira vez. Isso é importante, né, não só para o presente, né, mas também, né, para o futuro. Mostra que a gente tem a peça de reposição e pode nos dar um suporte em momentos importantes. Aproveitando que você já entrou nesse assunto, Roger, queria que você avaliasse especialmente a entrada do Matheus Mancini, né, que era muito aguardada, já tem um tempo que ele está no clube, ficando no banco de reservas, agora teve essa oportunidade. Qual a avaliação que dá para fazer? Ele fez uma grande partida, assim como, se eu puder falar da minha linha defensiva toda, todos fizeram uma partida de altíssimo nível. O Gleison, que entrou em substituição ao Rodrigo, que machucou logo no início, também fez um jogo de altíssimo nível. O Iago improvisado, na função que bem provável na quinta-feira ele vai desempenhar na Copa do Brasil, foi muito bem, quando o jogador rápido, controlou bem, perdeu, ganhou, mas teve maturidade para jogar naquela função deslocado. O Mancini talvez tenha sido um destaque positivo ali da linha, com jogo seguro, tranquilo, bom na bola aérea. Como eu disse, foram importantes 3 pontos, que nós estávamos bastante pressionados, mas tão importante quanto isso ver esses meninos todos nos dando a resposta que a gente imaginava. E agora você tem uma sequência complicada, né, de jogos decisivos e um clássico no meio desses jogos decisivos ainda. A vitória hoje aqui traz muita tranquilidade, um pouquinho de paz também, que o Atlético estava precisando para essa sequência? Não, a paz interna a gente sempre teve, o externo, que em função dos maus resultados sempre se é tumultuado, com especulações se o comando fica ou não. A gente vive disso, sabe que isso acontece e pela campanha e pelo início brasileiro regular que a gente teve. Como eu disse, a paz nós vamos continuar tendo. Talvez agora que pelo lado de fora nos deixe um pouco respirar um pouco mais aliviado para enfrentar essa maratona que nós temos pela frente. Roger, você falava que o campeonato você tinha que fazer uma escolha. O Campeonato Brasileiro ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. O Atlético hoje está distante do líder, mas do G4, por exemplo, não está tão distante assim com essa vitória. Como você faz a análise dessa vitória em termos de tabela mesmo no campeonato? Pois é, acho que o quarto colocado tem 16 pontos, se não me engano, dei uma olhada na tabela agora ali dentro. Então, quer dizer, nós temos uma vitória dos 4 primeiros, mais distante daquele que estão na frente, mas, como eu disse, é firmar passos firmes, seguros, para que a gente volte para o campeonato. Aí sim, depois buscar algo a mais, se o campeonato nos permitir tirar essa diferença. O importante é a gente se afastar de trás, a gente firmar passo mais na frente e recuperar esses pontos que a gente tem deixado em casa. Nós temos feito bem o trabalho fora de casa e agora nós temos que voltar a ser o mandante que nós éramos até então. Instituto Educacional Mairink Vieira, uma referência no ensino em nossa cidade. Quem é Mairink tem motivos para comemorar. Instituto Educacional Mairink Vieira, faça sua matrícula, leve o seu filho, o seu vizinho, indique, vai estudar no ensino médio, ensino fundamental. É com o Instituto Educacional Mairink Vieira. Fica em 2 unidades, a Graciliano Ramos, no Cidade Nobre, e tem Instituto Educacional Mairink Vieira, também no Cariru, na Avenida Japão. Uma referência, são 50 anos, mais do que alfabetizar o Instituto Educacional Mairink Vieira. É contribuir com a formação do cidadão. Instituto Educacional Mairink Vieira. Quem é Mairink tem motivos para comemorar.
falar para você do English House, meu amigo. Mais de 20 anos de história. Matricule-se no curso de inglês e ganhe a primeira parcela. 3826-4616, Rua Graciliano Ramos, no Cidade Nobre, em Ipatinga. English House também tem para você, meu amigo, responsabilidade social. Aluno de escola pública, participe e ganhe bolsa de 50% de desconto no curso de inglês. English House também tem mais uma para você, meu irmão. English Kids House. Conquiste esta habilidade. Inglês para crianças a partir dos 3 aninhos. Para aprender a falar inglês a partir dos 3 aninhos, aprende rápido. Essa meninada de hoje está numa inteligência medonha. Não que os outros não tenham inteligência, mas a criançada de hoje está bem avançada. English House, fazendo de tudo para você aprender inglês com rapidez, segurança, com o melhor método de ensino, os melhores professores. 3826-4616. Procure a Gilmar, a Keire e toda a equipe do English House no Cidade Nobre. Isso aí, no Mineirão, o Cruzeiro partiu para cima e venceu o Coritiba. Fez 1-0 quando o Coritiba estava até melhor no jogo. E o Fábio ontem, para quem não gosta do Fábio, né? Fez 2 defesas, assim, importantíssimas no jogo, né, Ademir? O Fábio, a gente falou dele aqui, né? Para mim, os melhores 4, nós comentando 4 goleiros estão em Minas Gerais. E o Fábio é um deles, é um baita de um goleiro. Como jogaram ontem, né? Diogo Barbosa e Ariel Cabral. O Cabral jogou demais ontem de novo, né? Eu sou suspeito de falar que eu não gosto muito dele, mas com ele em campo, o Cruzeiro é outro, Ademir. Presta atenção. O Diogo Barbosa ontem jogou muito bem, no outro jogo, no jogo contra a Ponte Preta, ele jogou nada. Contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio, contra a Ponte Preta ele nem foi a campo. Contra o Grêmio. Essa defesa do Fábio, o negócio impressionante. Foi impressionante. 11 mil e poucos pagantes ontem no Mineirão, né? Muito pouco, né, Fabrício? Um jogo mas o time tá oscilando, não tem jeito, né, Curitiba tá bem no campeonato. Se engrena aí, entra num G4 aí, ganha um jogo aqui, apresenta bem ali. O problema é que o Cruzeiro também não passa confiança. Ele faz uma boa partida e a outra você não tem certeza se vai manter. Exatamente, igual contra o Palmeiras, né? Vai ser um jogo difícil pro Cruzeiro. Então você não sabe, pode até jogar bem. Vai ser difícil pro Palmeiras também, desde que o Cruzeiro faça bem lá, o treinador não faça lambança, né, Ademir? Exatamente, inventar moda. Pô, se você tem um jogador da posição, coloca o cara que tá na posição para jogar, pô. Fica inventando jogador mediano, não, né? Põe quem tá melhor, quem tem mais qualidade, enfim. Curitiba chegou realmente diversas vezes aí, né, com perigo. Enfim, quarta-feira o Cruzeiro terá a Copa do Brasil, jogo de ida, quartas de finais no Allianz Parque contra o Palmeiras. Olha a jogada do Diogo Barbosa para trás, chegou batendo ali o Thiago Neves, né? Chegou batendo muito bem na bola e fazendo 1-0. E esse jogo de volta, detalhe que os jogos de ida da Copa do Brasil agora, semana que vem. Das quartas, os jogos de volta somente um mês depois. Então vai ter tempo. Tem que treinar, né, Fabrício? E o Cruzeiro, o primeiro gol, né, do Thiago Neves. Todo mundo sabe que o Thiago Neves joga, né, Fabrício? A torcida estava pegando muito no pé dele, porque é um jogador rodado, um jogador experiente e tal, mas... Estava totalmente sem ritmo de jogo. Claro, e nós falamos isso daqui, que ele iria demorar uns 3 meses para pegar ritmo de jogo. Claro, é um baita jogador. Agora tem que ressaltar também, né, Fabrício, a entrada do Robinho nesse time do Cruzeiro, né? Ele dá outra qualidade. O meio de campo, Cruzeiro, quando tem ali Henrique, Ariel Cabral e Robinho, o Henrique não entrou porque não está em forma, e quarta-feira certamente vai jogar, porque o Lucas Romero recebeu uma pancada no joelho, não é nenhuma contusão grave, mas vai ficar fora. Está com dor, dificilmente se recupera até quarta-feira. 9h45 lá em São Paulo o jogo. E domingo tem o clássico. Atlético e Cruzeiro no Independência, às 4 horas da tarde. O mando é do Atlético. Então, o Sassá e o Rafael Marques não poderão atuar pela Copa do Brasil. Problema de inscrição também. Né, o bid das inscrições da Copa do Brasil se encerraram em abril e chegaram depois. Dedé, dentro de mais 10 dias, deve ser liberado para treinamentos. Coitado do Dedé. Fabrício, o Dedé é um impressionante. Eu acho que o Dedé é igual o Luan do Atlético, tá? Vai jogar uma partida e ficar 10 sem jogar. O Luan ontem, você viu que ele foi reserva, porque o treinador sabe que ele não tem condição física de atuar, ele não aguenta, ele não tem condição. Então ele entra aos poucos, igual ele entrou ontem ali. Agora o detalhe é o Danilo, né, no Atlético, né? Um gol bonito do Rafael Souza, driblou o goleiro. O goleiro saiu muito mal, o zagueiro foi muito afoito. O Erle, né? O Erle que... O irmão dele é o Natan, que faz parte do elenco profissional do Atlético já.
Então, são situações assim que... A gente fica com muita dor, né, Fabrício? Tanto o Luan como o Dedé, caso são do Dedé. dois baitas jogadores, né? A gente E ser humanos, assim... excepcionais. Eu vi uma entrevista do né? Luan outro dia, ele falando sobre o jogo, sobre futebol, né? Falando da grana que ele tem de ser jogador, da satisfação que ele tem de jogar no Galo e tal. Foi até bonito ele falar, né? Então, a gente fica com pena de um jogador igual ele, né? Legado Aguirre. Exatamente. No Cruzeiro ainda o Manuel e o Arrascaeta continuam de fora, né? Contusão séria do Manuel. O Manuel tem muito tempo que tá fora, tem uns 2 meses já, ou mais que tá fora. Eu acho que ele machucou... Ademir, eu falo um negócio aqui, que a imprensa tem medo de falar. Tudo se refere à religião, seja qualquer dela. Claro. Todo mundo fica com medo da opinião, fica com medo de magoar alguém. Time de futebol grande, todo mundo fica com medo muita gente fica com medo de falar a verdade para não magoar do cidadão. Não vejo programa daquele sujeito mais não, porque ele falou mal do time do Cruzeiro. O cara não entende se você fala mal, é do time, não é do clube. O clube falar mal do clube não é uma coisa, falar mal do time é outra. Exatamente. Não é falar mal, é alertar, é externar aquilo que você pensa, não é? Tanto do Atlético, Cruzeiro ou qualquer outro grande clube. E questão de médico, medicina, fisiologia, medicina, fisioterapia, preparação física. Todo mundo tem medo de falar, principalmente da área médica, porque parece que médico no Brasil é Deus. É intocável, né? É intocável. Todo mundo erra. Claro. Graças a Deus nós temos médicos, excelentes médicos, mas tem uns que erram também. Claro. Tem alguma coisa errada no futebol brasileiro, ou na fisiologia, ou na preparação física, né? Ou nos treinamentos em excesso dos treinadores no dia a dia, com esse monte de jogo, ou na medicina para tratar o jogador. Porque não tem lógica tanto jogador contundido no futebol brasileiro. Não é só no Atlético e no Cruzeiro, não. No futebol brasileiro. E menino novo. O Bremer, o Rodrigão ontem, que é isso? Com 3 minutos de jogo, pô. Que é isso? Um garoto novo igual ele? Mas é muito excesso. Na Europa a gente não tem jogo, a gente joga lá quase todo dia. Mas será que a alimentação lá é diferente? Na fase de crescimento aqui, tem que se estudar isso, é um caso que tem que se levantar. Será que aqui no Brasil, na fase de crescimento aqui, o jogador não tem uma alimentação, né, tão adequada quanto se tem na Europa, por exemplo? Aqui se come melhor, se come mal. Porque comer mal não é ficar sem comer, gente. É comer porcariada. Claro. Tem que não presta, né? Não vai fazer. Conserva. Criança e adolescente come só conservante, como é que ele vai virar um atleta profissional? Na fase de crescimento. Mas nunca ele recupera, ele só tem um crescimento na vida, só dá uma safra. O ser humano só dá uma safra. Você tá falando assim, eu tô achando interessante o seguinte, porque este ano tá pior do que o ano passado. Esse ano tem o Cruzeiro Atlético. Não estou falando no modo geral, mas o Cruzeiro Atlético sofreu demais. Ano passado o Atlético chegou a ter 14 jogadores no DM. A maioria deles, o problema é estiramento. Quando você recebe uma pancada, um choque, um piso num buraco, uma torção, isso acontece na profissão agora. Estiramento a toda hora. No voleibol, sinceramente, se esforça muito mais numa partida de futebol. Exatamente. Você não vê jogador contundido no vôlei, que requer muito esforço físico. Salta pra lá, salta pra cá, joelho, rola pra lá, busca pra cá. E se o sujeito não tem problema de estiramento, que diabos é isso? Tem que se estudar isso aí, ué. Que é isso? Tem alguma coisa errada, né? Tem. Os times do Brasil estão perdendo um jogador por contusão. E a maioria por estiramento. Exatamente. Alguma coisa está errada. Ou na alimentação, ou foi na formação do atleta quando ele era jovem, até os 10, 12, 15 anos, se alimentou muito mal. Carga de trabalho, né, Fabrício? Também, muita coisa, jogo. Ou é psicológico, enfim, alguma coisa está errada, não tem condição. No Brasil, o jogador não atua mais do que 60 jogos, não. Tirando os goleiros aí, tem time que faz 70 jogos por ano aí. Na Europa, o Messi, Cristiano Ronaldo e a maioria dos grandes jogadores, a grande maioria de todos eles, jogam 55, 60 jogos por ano também. Muito pouca diferença. Mesma coisa. Verdade, tem uma coisa errada mesmo aí, tem que se estudar, ver o que está acontecendo, né? Quando ganha, o Mano Menezes fica satisfeito, né? Ele perde a humildade. Ele começa, se ganhar mais um, ele começa a dar recadinho para um, arrogante, outro, arrogante. Eu achei Quando arrogante. perde, ele fica calminho. Mas vamos ver como foi a entrevista coletiva depois de uma vitória. Tomara que tenha melhorado o astral, né, mano? Bela vitória do Cruzeiro. Hoje o time teve a intensidade que o torcedor queria, que o torcedor pedia. O time foi para cima, atacou, fez um segundo tempo que o torcedor esperava, principalmente, né, o segundo tempo, né, saíram os gols, enfim. E eu queria que você avaliasse essa partida de hoje e o que o Cruzeiro precisa para ir tendo essa questão dessa intensidade, todo jogo, não só no Mineirão, mas também fora.
Bom, a questão não é em casa e fora, né? É a equipe ter confiança numa estrutura que definimos que é ideal para a equipe, que a partir dessa estrutura, né, a gente evolua em alguns pontos importantes, recupere a confiança geral, porque a gente ainda sofre em alguns aspectos. Hoje ainda sofremos mais um pouco na bola parada, né, no início do jogo principalmente, e confiar naqueles que estão conduzindo o trabalho, confiar nos nossos atletas, né? A gente precisa unir as nossas atitudes às nossas palavras. Se a gente diz que confia no elenco, não é porque joga esse ou aquele que a gente tem que dizer que a decisão está errada, né? Como é fácil dizer em cima do resultado, né? Você vê que hoje as duas equipes que repetiram as formações, que foi o Grêmio, depois do nosso jogo, numa boa dose, contra o Curitiba, sofreu a derrota para o concorrente direto aí, dentro de casa. A Ponte sofreu a derrota para o Palmeiras, dentro da sua casa. Então a gente tem que fazer escolhas difíceis. A gente espera o respaldo da nossa direção de futebol, para que a gente não fique sozinho na defesa de algumas coisas que acredita, porque é importante, né, para o torcedor entender que a gente tem um discurso único, e esse discurso é para a hora da derrota e para a hora da vitória. Então isso é importante passar, porque aí todos nós nos sentimos, né, mais protegidos para poder evoluir, para dar os passos que o Cruzeiro precisa, para fazer os jogos como esse que a gente fez contra o Grêmio, contra o segundo tempo contra o Corinthians, e também era fora de casa e teve intensidade. Então não se trata de em casa ou fora. Se trata de fazer bem feito, com competência, né, mais vezes. Essa amostragem que a gente conseguiu fazer algumas vezes. Qual que é a estratégia que o Cruzeiro pode utilizar para surpreender o Palmeiras logo de cara nesse primeiro jogo? Eu acho que a gente tem que jogar de igual para igual, né? A gente não pode chegar lá e só se defender, né? Eu acho que tem que jogar em cima do Palmeiras, que é um time que gosta de sair para frente, arrisca muito também, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais corajoso lá, até para conseguir um resultado importante. A gente tem que atacar o Palmeiras também. Dá para você definir alguns pontos fundamentais desse adversário? Eu acho que o Palmeiras, a pressão do Palmeiras, né? Quando eles estão atacando, eles já ficam lá em cima, já marcam muito em cima. Então é um time que toda hora procura finalizar sempre as jogadas, com cruzamento, com chute. Então, como eu falei, é um time bem agressivo e a gente tem que ser da mesma forma. Se a gente ficar só se defendendo, acho que o jogo vai ser muito complicado. Agora começa uma nova estratégia, né? Qual estratégia seria essa que o Cruzeiro deveria criar ou deve criar para ir bem nesse jogo tão difícil e importante contra o Palmeiras? Sabemos que vai ser um jogo difícil, né? Mas essa vitória de ontem nos traz de volta a confiança, né? Um jogo que nós jogamos muito bem, né? Isso é importante para retomar a nossa confiança. É um jogo difícil, mas nós vestimos a camisa do Cruzeiro, né? Então, assim, temos que buscar um resultado muito bom, né, fora de casa, para a gente conseguir essa classificação aqui dentro da nossa casa. Então a gente vai ter que marcar muito a equipe do Palmeiras, né? E quando tiver com a posse de bola tem que ter personalidade, tem que jogar para cima, tem que tentar o gol o tempo todo, com inteligência, né? Com sabedoria, para não tomar um resultado adverso. Então temos que jogar com inteligência para conseguir um bom resultado lá, para a gente conseguir essa classificação aqui dentro da nossa casa. Olá pessoal, tudo bem? Sou Thiago da Cardocicar, troca de óleo especializada. Você tem certeza que está utilizando o óleo correto no seu veículo? Muitas pessoas fazem a troca de óleo do seu carro e não sabem se realmente está utilizando o óleo correto. Agora, para acabar com essa dúvida, vou compartilhar essa informação para vocês. O melhor lubrificante para você utilizar é aquele que está recomendado no manual do seu veículo. Lá você vai encontrar
a viscosidade ideal e suas especificações. Para você que não possui o manual do veículo, vem aqui na Cardocicar, nós temos informação de todos os veículos de todas as montadoras. Foi útil para você essa informação? Curta, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo. Um grande abraço. Vou falar para você também do Laboratório ACIL. Quando o médico prescrever o pedido dos seus exames, leve direto em quem entende, em quem tem um selo de acreditação, que significa confiança, a rapidez na entrega do seu exame. Laboratório ACIL, o melhor do Brasil. Rua Itajubá, no centro de Patinga, e tem um posto de coleta também no bairro Betânia, desde 1976. São 40 anos prestando bons serviços à população de Patinga e toda a nossa região. Um abraço, doutor Olívio, doutor Antônio Carlos e toda a equipe do Laboratório ACIL, o melhor do Brasil. Muito bem, Ademir Timóteo. Tivemos o Sport ganhando do Santos na Vila Belmiro. Primeira vitória do Sport na época de Campeonato Brasileiro do Sport lá na Vila Belmiro, tá? Nunca tinha ganhado. Nunca havia vencido o Santos na Vila Belmiro? Campeonato Brasileiro, não. Olha só, 1-0. Você vê. Na verdade, eu venho falando que desse atual modelo de futebol brasileiro, como os visitantes estão se dando bem. Nessa rodada, olha, o Sport ganhou fora, o Fluminense empatou fora com o São Paulo, o Corinthians ganhou fora, o Palmeiras ganhou fora, o Flamengo ganhou fora e o Atlético ganhou fora. Somente 3 mandantes venceram. Vamos lá, Vasco 1-0 no Atlético de Goiás, Cruzeiro 2-0 no Coritiba, Atlético Paraná 4-1 no Vitória, e tem um mandante que certamente vai ganhar daqui a pouco, que é o Botafogo contra o Avaí. Se não ganhar do Avaí, pode acontecer, mas sei lá, com o Avaí... Será que o Botafogo não está pensando igual o Atlético, não poupar o jogador? Não, vai com o que tem de melhor hoje. O elenco do Botafogo é muito reduzido, né? Já tem muito pouca gente. Se poupar, vai jogar com os júniores, né? Pois é. E ele, se ele ganhar hoje, ele assume a 3ª posição do brasileiro, né? A bola já está rolando, você está acompanhando a parcial de Botafogo e Avaí no fechamento da rodada do Brasileirão. O Vasco, em 6 jogos em casa, ele teve 5 vitórias. O torcedor do Vasco está entusiasmado, que o time tem 15 pontos, ele está no G4 aí. Entrou no G4 ontem, né? Só que ele ganhou de Avaí, Atlético de Goiás, ele ganhou só de time que vai lutar na parte de baixo da tabela. Perfeito, porque o campeonato do Vasco é esse. Claro. Até ele se respirar de novo na Série A para evitar essa série de rebaixamentos. Foi rebaixado de 2010 para cá 2 vezes. O que é isso? Um time muita Vasco, coisa, né, Vasco, né? Vasco, tradição que tem o Vasco, até ele se reestruturar, né, Ademir? Então vamos e também o time, o que você falou, né? Você falou do Botafogo, o Vasco também. O Vasco é um time limitado também de jogadores. Muito pouco. Machucar, olha, o Nenê, por exemplo, não tem reserva à altura, não. Machucou lá o... o Nenê fez o gol da vitória ontem, de falta, um golaço. Ele ganhou do Bahia também, reserva. Ganhou do Bahia, reserva, E teve mais 2 vitórias que ele obteve. Fluminense, que não foi assim, que vai brigar na prateleira de baixo, imagino que não, mas ganhou, né? Ganhou esse clássico, foi até de virada, né? Teve outro jogo que o Vasco ganhou, aquele time que vai lutar na parte de baixo da tabela. Vitória não, né? Não, ganhou do Bahia. Do Bahia. Bahia que ele ganhou. Ganhou do Atlético de Goiás. O Palmeiras partiu para cima do Diego Souza para tirá-lo do Sport Recife. A diretoria do esporte está brava, dizendo que o Palmeiras está aliciando jogador de tudo que é time, aliciou o Richardson, agora está aliciando o Diego Souza. Eu acho que o Diego Souza não vai deixar o esporte, porque ele está muito bem lá, ele estava ganhando bem no Fluminense, pediu para sair. Isso que eu ia falar, eu acho que ele não vai aceitar a proposta não, entendeu? Porque ele... Chegou a seleção brasileira com a camisa do esporte, mas dinheiro envolve muita coisa, ele tem empresário por trás, o jogador... Ele não manda sozinho no seu destino. Eu falo sempre isso. É o problema, né? O agenciador dele é que vai fazer o... Ele não é dono sozinho da sua decisão, né? Mas por ele, eu acho que não saiu do esporte, não. Porque ele se deu muito bem lá no esporte, né? Tanto que ele Lembra que eu falei aqui no início do Brasileiro, Ademir, que as equipes brasileiras que não iniciaram a Libertadores da América, como Cruzeiro e Corinthians, poderiam ter uma grande chance de brigar de fato lá em cima, né, na tabela, pelo título brasileiro. O Cruzeiro ficou para trás, problema de contusão, enfim, o Mano Menezes fez algumas bobagens em termos de título, né? E quem abraçou essa causa foi o Corinthians, que não estava na Libertadores. E agora o Corinthians, meu amigo, ele só tem campeonato brasileiro. Tem a Sul-Americana. Você acha que o Corinthians vai ligar para a Sul-Americana? Vai colocar o time. Se tiver jogador cansadinho, jogo da Sul-Americana, vai à reserva. Claro. Ele vai focar no brasileiro. Enquanto diz o Renato Gaúcho, o Corinthians está na rede,
pau tá quebrando a Copa do Brasil para Claro, Grêmio, para Atlético, claro, para Palmeiras, claro, Botafogo. Os times estão jogando. E os times também, por exemplo, igual eu falo assim, os clássicos, né, do futebol brasileiro aí, Cruzeiro e Palmeiras, Atlético e Botafogo, são clássicos, para mim são clássicos do futebol brasileiro, os times vão querer ganhar. Então, os times vão jogar para ganhar. Então, tem um problema de contusão, estiramento, igual tem demais. Então, pode machucar um jogador importante aí, tanto do Cruzeiro como do Atlético e Palmeiras, né? Muita gente tá falando, tá cedo ainda, o Corinthians tem 26 pontos. Só lembrando que o Corinthians tem 26 pontos, ele já tá 6 a 9 do terceiro colocado, que é o Flamengo, ou a 8, que o Botafogo pode assumir a terceira posição hoje. Ele já tá a 10 pontos do Palmeiras, a 10 pontos do Santos. É muita coisa. Você tá achando que é fácil? Não é. Ô Fabrício... Os outros também vão tropeçar ainda no campeonato. Ontem um comentarista, estava vendo o futebol, comentou exatamente isso aí. Falou o seguinte, o Corinthians e o Grêmio, que os dois estão na frente, só depende deles. Só depende dos dois. E o Grêmio atacou. O Grêmio já perdeu um confronto direto pro Corinthians e tem a Copa do Brasil e Libertadores. O elenco do Grêmio, ele é pequenininho. Limitado, o Corinthians também é, mas ele tá focadinho no brasileiro. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, e o time encaixou. Deu liga. O negócio da liga, a confiança vem, vai embora. E 4 pontos em cima do Grêmio aí, a gente acha que é pouco. É muito. É muita coisa. É uma vitória e uma derrota. O Grêmio precisa de 2 tropeços do Corinthians direto e ele faturar, vencer os seus 2 jogos. Exatamente. É muito difícil. Mesmo que isso aconteça, nas próximas rodadas o Corinthians pode ganhar 2 de novo, o Grêmio pode perder 2. É muito difícil. É verdade. É muito difícil. Uma pontuação assim espetacular. Em 2011, quando o Corinthians foi campeão, nessa rodada ele também estava com 26 pontos. E a hora que ele estava... O Flamengo o Grêmio era o vice-líder com 21 e o Flamengo, que era terceiro colocado, tinha 20. Ninguém conseguiu ultrapassar o Grêmio. O Palmeiras tinha 16 pontos também, o Santos por 17 pontos era o quarto colocado, enfim. É muito difícil. É muito difícil. Complicado. O título é Corinthians, um pouquinho pro Grêmio, uns 20% pro Grêmio, 30% pro Grêmio aí, máximo. E uns 5% aí para Flamengo, uns 2% para o Palmeiras, esqueçam. Eu também falei que eu acho que o título está entre Corinthians, Grêmio, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo que está montando um timaço, né? Do meio para frente o time vai ser imbatível, tá? Vai ser um timaço, a gente acha, né? Que já aconteceu, o Flamengo teve o time dos sonhos aí, né? E não deu em nada, mas tudo bem. Mas o time está encaixadinho por enquanto. Aí o Everton Ribeiro entrou ontem e jogou bem, tem o Giovani para entrar aí. Então, eu não acredito pode ser do Flamengo, não. Não, também não estou falando assim, os times que podem chegar são esses 4. Corinthians e Grêmio, Flamengo e Palmeiras. Porque o Palmeiras tem elenco e tem treinador, né? Treinador. Exatamente. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente passa para você a Série B, a Série C do Brasileiro e a Série D também. E tem os resultados do futebol regional. Até já. O Grupo Djafer está no mercado há mais de 30 anos. Djafer IDMG em Coronel Fabriciano e Aço Nobre e Corte Aço em Ipatinga. Materiais para construção civil, serralheria, indústria com produção própria de telhas galvanizadas e termoacústicas, além de chapas e barras redondas cortadas. O Grupo Djafer conta com uma moderna máquina na produção de estribos e colunas com medidas personalizadas, dando mais agilidade e qualidade à sua obra. Com frota própria, o Grupo Djafer faz a sua entrega na região do Vale do Aço e cidades adjacentes e ainda segue investindo na melhoria contínua dos seus processos de produção, venda e pós-venda, visando sempre a satisfação dos seus clientes e parceiros. Djafer Ferro e Aço. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado, com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. 3824-8803. Visite nosso site www.buffetgi.com.br. Car-Docicar, troca de óleo do seu carro somente com profissionais especializados e um atendimento diferenciado. Trabalhe com produto Militec,
primeiro e único condicionador sintético de metais que, numa possível falta de óleo, evita que o motor venha fundir. Cardocicar oferece cursos para interessados em se especializar ou aprimorar seus conhecimentos em troca de óleo. Cardocicar, seu carro em casa. Telefones 3617-0405, 98852-1293. Cardocicar, Rua Jaspe, número 75, Bairro Iguaçu, em Ipatinga. O Fome Demais se tornou uma febre no Vale do Aço. Você entra no site, escolhe o cardápio e só paga quando receber o seu lanche em casa. São mais de 50 restaurantes com várias opções. Peça pelo site e aproveite as promoções exclusivas. Acesse fomedemais.com. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. Alface, couve, melão, giló, brócolis, quiabo, chuchu, pimentão, banana, mandioca. Que é isso, compadre? A lista do sacolão? Não, compadre, isso é que eu vi lá no restaurante Bom Tempero. Tá tudo lá na salada e é tudo produção do Vandão mesmo, hein? Sem grotox. Ah, bom, então quero lá bater um brocão, uai. O restaurante Bom Tempero é assim, do produtor direto a você, consumidor. Além de uma infinidade de carnes e um cardápio delicioso. 3 endereços no centro de Patinga, Ponte Nova, Belo Horizonte e Ouro Preto. Também em frente à Escola Arthur Bernardes, no Canaã. O G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, Guarani de Campinas 19, Juventude 19, Vila Nova de Goiás 18. O Vila ganhou o clássico do Goiás 2-0 sábado, tá certinho Vila Nova de Goiás, hein? Teve uma briga terrível. As torcidas organizadas de Vila Nova, os Marginais e Goiás, e ABC e América em Natal, são as mais violentas, que mais promovem quebradeiro do Brasil. Então, quer ver, são torcidas pequenas a nível dos outros times, mas em suas cidades são torcidas consideradas, que montam essas torcidas organizadas e viram uma bagunça. Ontem foi um negócio terrível lá. A torcida do Goiás foi provocar a torcida do Vila Nova, a polícia no meio, a confusão danada. O Internacional já é o quarto com 17, tá? Deu uma melhorada boa. O América é quinto com 16, ganhou do Luverdense fora de casa, rapaz, no fim de semana, lá em Lucas do Rio Verde, 3-0. Eu tô gostando do Guarani, Fábio, em primeiro lugar, né? Tava em segundo, ganhou o último jogo dele. O Boa também ganhou no fim de semana, já deixou a zona de rebaixamento, o 15º com 12 pontos, mas tem pontuação de rebaixado. O Oeste de Itápolis, que joga em Barueri, tem 12 pontos, é o 17º para a zona de rebaixamento. Tem o ABC no meio também com 12. De ponto, né? Tem pontuação de rebaixado. O Paysandu começou muito bem, o 14º também com 12 pontos, com pontuação de time que está no Z4. Né? Paysandu é complicado, hein? Achei que ia mesmo. Estava embalado também com o Juventude, Guarani. Ele estava na frente, estava em terceiro. Era Juventude, Guarani e Paysandu. É verdade. Sábado o América joga às 7 da noite contra o Brasil de Pelotas e no sábado às 4h30 da tarde o Boa vai a Porto Alegre encarar o Internacional. Na Série C do Campeonato Brasileiro, na chave A, Botafogo da Paraíba lidera com 14 pontos e o Fortaleza tem 13 e o CSA tem 11. O Clube do Remo é o quarto com 11. Os 4 primeiros passam para a segunda fase. Já foram, estamos na 7ª rodada. Uma quantidade de 18 jogos, nós estamos na 7ª rodada já. O CSA é treinado pelo Ney da Mata Ipatinguense, recebe daqui a pouco, às 9 da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió, o Fortaleza. Se ele ganhar, ele assume a liderança com 14 pontos. Vamos torcer muito pro Ney da Mata, pro CSA essa noite aí, né? 21 horas o jogo. No grupo B, o grupo dos 2 mineiros da Série C. Tombense ganhou do Ipiranga lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, por 1-0. E Tupi empatou em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão lidera com 12, São Bento tem 12, São Bento de Sorocaba, Volta Redonda 11, o Ipiranga é o quarto colocado com 9 pontos. O Tupi é o 7º com 9 também, tem pontuação no G4. Pois é, olha pra você ver. E o Tombense é o 6º com 9, também pontuação no G4.
É triste, né, ver os times mineiros, né, nessa colocação aí, né? E o Macaé com 7 pontos e o Joinville, os dois últimos colocados serão rebaixados. E ambos estão com 7 pontos. Ou seja, Joinville aí, último colocado. Macaé e Joinville. Joinville teve na Série A, caiu da A para B, da B para C e pode cair da C para D. Quer dizer, falta muita coisa ainda e ele está a 2 pontos ali. O Joinville está na zona de rebaixamento, mas ele está a 2 pontos do G4. Pois é, para você ver. Assim como o Macaé, né? Vai entender. Vai entender, né, Dani? Igual a nossa Ipatinga, né, Fabrício? Na Série A para a Série B, para a Série C, para a Série D, nem na Série D ele tá na terceira, terceiro, menino. Por falar em Série D, Ademir, a Portuguesa e Desportes São Paulo não se classificou para a segunda fase, e ano que vem só vai ter 3 meses de campeonato, que é a Série A2 do Paulista. Se ele quiser um dia voltar a disputar uma divisão do futebol brasileiro, ele tem que estar na primeira divisão do Paulista e da primeira divisão do Paulista conquistar uma vaga na Série D do brasileiro. Terrível a luz, hein? Luz é uma pena, né? Mesmo caso de Patinga, né, também. Se quiser, tem que ir para o primeiro, ter pontuação para disputar a Série D. E detalhe, o futebol paulista do interior enfraqueceu muito nos últimos anos. Os 6 times que entraram na Série D do Campeonato dos Paulistas, apenas o São Bernardo se classificou para a segunda fase da 4ª divisão. Tá fácil para ninguém, né, Fabrício? Dos 3 mineiros, o RT e Vila Nova passaram e a Caldense não passou. Perdeu fora de casa, não precisava ganhar do Boa Vista lá em Saquarema. A RT vai enfrentar o União Rondonópolis do Mato Grosso, primeiro jogo dia 2 em Patos, domingo. E o Vila Nova vai enfrentar o Operário do Paraná, primeiro jogo em Nova Lima, dia 2, domingo também. O Operário é de Cascavel, esse Operário é de Cascavel. Cascavel? É, Cascavel. É um time Operário de Cascavel. Você esteve lá próximo, lá, né, Dani? Não, tive em Cascavel trabalhando. Teve, né? Na Copa das Confederações, Portugal e Chile vão fazer uma semifinal quarta-feira. Jogo bom esse, hein? Jogão, hein? Jogão. E outro jogão na quinta, Alemanha e México. E o Tite está lá para ver. Exatamente. Tem lá na Rússia. E a final será no domingo. E no sábado, a decisão do terceiro lugar. Fabrício, hoje eles estavam questionando, não sei se você viu a televisão aí, sobre se a Rússia merecia ter uma Copa do Mundo. Por causa dos doping, né? Dos atletas. Interessante, das Olimpíadas, Das Olimpíadas. Pensou, aí, mas dizem que todos os jogadores que tiveram no Brasil na Copa do Mundo, nenhum teve problema de doping, não. Tava não, é que na Olimpíada de Pequim, na China, que teve problema do doping. Tanto que o revezamento 4x4, a nossa Ipatinguense, Dalzibos e Pense e Lucimara Aparecida de Moura, ganhou, né? Terminou em 4º lugar com a equipe brasileira, com o doping das russas que terminaram em terceiro. Elas ficaram em terceiro e receberam justamente agora a medalha de bronze. Exatamente, que teve aqui no nosso programa. Esteve aqui com a gente. Né? Grande Lucimara Aparecida de Moura. Um abraço para ela aí, né, Lucimara? Recadinhos do Bola na Área para você. Comercial Vidromax, há mais de 27 anos, gerando emprego e renda em nossa região. Parabéns toda a equipe do Marcos Teixeira, da Comercial Vidromax e Comercial Tempermax. Portas, janeiras, armários embutidos, é a única fábrica de vidro temperado da região. Por isso, seu pedido chega com mais rapidez, mais eficiência e é vidro de qualidade. Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, 60 Vila Celeste, é atacado e varejo. Nas maiores e melhores vidraçarias da região, exija o vidro Tempermax. 3826-6300. O restaurante Bom Tempero trabalha de segunda a sábado com o melhor e mais variado self-service da cidade. Fogão a lenha e os pratos mais tradicionais da culinária mineira. Bom Tempero tem 3 endereços para você. Ruas Ponte Nova e Belo Horizonte, no centro de Ipatinga, e Rua Jordão, em frente ao Arthur Bernardes, no Canaã. Agora climatizado com ar-condicionado, o Bom Tempero do Canaã. Fale com Vandão e com toda a equipe. Produtos direto da roça, sem agrotóxico, para a sua mesa, para o aparador do restaurante Bom Tempero. Self-service de segunda a sábado, o mais variado e o mais completo da cidade. Resultados do Campeonato Ipatinguense Infantil e Juvenil, jogos realizados ontem. Rio Branco 0, Jabaquara 0 no infantil. No infantil também, Benfica 1-1 com o Itamaraty. União de Revés 0-0 com União. União de Revés 0, União do Veneza 0. Vila Celeste 2-0 no Iguaçu. Beira Rio 0, Iguaçu 2. Esses jogos são pela categoria juvenil, viu, gente? União 1, Panorama 3. Jabaquara 2-1 no Benfica e Itamaraty 2, Vila Celeste 3. Deixa eu acertar a coisa aqui. Resultados do infantil.
Rio Branco 0, Jabaquara 0. Benfica de Ipaba 1-1 com Itamaraty. União de Revés 0-0 com União. Vila Celeste 2-0 no Iguaçu. No Juvenil, Beira Rio 2, Iguaçu, Beira Rio 0, Iguaçu 2. União do Veneza 1, Panorama 3. Jabaquara 2-1 no Benfica de Ipaba. E Itamaraty 2, Vila Celeste 3. Resultados do Campeonato Ipatinguense de Ipom Estil Sub-11 e Sub-13. Sub-11, Vila Celeste 0-0 com Beira Rio. Sub-13, Beira Rio 2-0. Sub-11, Paraíso 2-0 no Iguaçu. Sub-13, Paraíso de Iguaçu 2-2. Atlântico 0, Industrial 18 no Sub-11. Poxa, 18? É, rapaz, no Sub-13, Industrial 6-0. Jabaquara 3-1 na Uzipa no Sub-11 e no Sub-13 ficou 1-1. Campeonato Ipatinguense Super Sênior, retorno, sexta rodada, campeonato acima de 52 anos. Veneziano 4-0 no Atlântico, Panorama 2-1 no Iguaçu. Sabe que o Diego Oliveira, nosso grande vereador, desportista, zagueiro do Iguaçu, atuou ontem? O Iguaçu perdeu 2-1. Acho que ele não jogou não, se ele tivesse atuado, talvez ele não teria perdido. Pioneiros 0, Jabaquara 3, Betânia 3-1 no Esperança. Vila Celeste 4-0 no Ipanema e União 3-1 no Beira Rio. A União venceu o clássico, rapaz. Olha só, muito bom. Parabéns. Movimento, é muita muito bola jogo, rolando, né, Fabrício? É muito gol aí, né, Fabrício? De todos os times. É parabéns muita aí, bola aí rolando. Olha só, nós temos recados, isso, Madruga, não, né? Vamos fechar o programa daqui a pouquinho. É o seguinte, só falar o seguinte: Campeonato Mineiro Infantil e Juvenil da 2ª Divisão. O Timóteo estreou na hexagonal final, perdendo em São Gotardo, no Triângulo Mineiro, para o Inter de São Gotardo por 4-1 no Infantil e no Juvenil 0-0. Esse é da 2ª Divisão. No Juvenil 0-0. Domingo, sábado, perdão, às 9 da manhã, pela 2ª rodada da hexagonal final. Campeonato Mineiro Infantil e Juvenil Sub-15 Sub-17 da 2ª Divisão. O Timóteo do Bola Cheia vai jogar em casa contra o Vespasiano no campo do Cesita a partir de 9 da manhã. Já na 1ª Divisão do Sub-15 Sub-17, a Uzipa venceu ontem, fez cabelo e bala. Venceu 3-0 no Infantil o Atletas de Santa Luzia e no Juvenil venceu por 1-0. Qual que é a situação da Uzipa? No Infantil, o Atlético lidera o Grupo A com 21 pontos, a Uzipa tem 18, só tem mais uma partida. O Vila Nova tem 13, porque os 2 primeiros apenas se classificam. O Vila Nova tem 13, ainda tem chance. Mas o Vila Nova tem 2 jogos. Por que ele tem chance? Ele tem 2 jogos. Ele teria de vencer os 2 jogos, chegar a 19 e torcer para a Uzipa não pontuar no último jogo contra o Riachinho, que será no dia 8, domingo que vem, fim de semana que vem, a Uzipa folga. Só que os 2 jogos que o Vila tem, um é contra a MDH, que precisa ganhar, porque ele é vice-líder do Grupo C com 13 pontos, ele precisa ganhar, para confirmar a classificação. Também, né? E na última rodada o Vila enfrenta o América, que tem 17 pontos, é líder do Grupo B, já está classificado, mas quer dizer, se está bem, o Vila vai ter dificuldade. Para ganhar, né? Se o Vila empatar um dos 2 jogos, a Uzipa já está classificada, independendo do seu resultado na última rodada. É verdade. Muito legal. Bom. No Juvenil, a situação está mais difícil para a Uzipa, apesar de estar na vice-liderança. O Atlético lidera com 21, a Uzipa tem 15. Só que a Uzipa só tem mais uma partida. O Vila Nova, com 12 pontos, tem 8 jogos. O Vila Nova vai enfrentar no Juvenil a MDH, que também precisa vencer, é vice-líder do seu grupo. E o América, que é terceiro do B. Então o Vila dificilmente vai ganhar os 2 jogos. Então a Uzipa certamente vai fazer 18 pontos. E mais tem o Frigo Arnaldo, que só tem 7 jogos. Ele tem 3 partidas por fazer. Um jogo que está pendente, um negócio de WO, pode chegar a 14 pontos. E ele tem o América. Jogo duro, deve perder. Mas na última rodada ele tem o eliminado Funorte. Se ele chega a 14, chega a 17... A Uzipa, se ganhar do Riachiro na última rodada, certamente vai se classificar. Né, acho que já se ganhar, acabou. Tem um cachorro aí rodando nas redes sociais. Esse cachorro é uma fêmea ou é um macho, Ademir? Você que entende. Não sei, não. Porque outro dia compraram um papagaio, o cara devolveu o papagaio. Por que devolveu o papagaio? Ah, não sei não. Porque era fêmea? Ela é fêmea, papagaio. Eu vou devolver o papagaio. Chegou lá, mas por que é fêmea? Mas o que tem a ver? Não, tudo que eu falo com ele, ensino, ele fala, é retruque, ele me xinga. Igual minha mulher. Igual minha mulher, me xinga. Esse cachorro aí, põe aí. Põe o cachorro aí, seu Madruga. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Vibramos com muita raça e amor. Cruzeiro, Cruzeiro querido. Galo, Galo, Galo. Cruzeiro. Galo,
Galo. Claro, mas torcedor é criativo, né, Fabrício? Você realmente, parabéns aí, que foi criativo, né? Ademir, vamos lá para o Ita Acessórios agora, estaremos lá até as 10 da noite, música ao vivo com Ronildo Cibanda e toda a nossa equipe, lá no Ita Acessórios do Horto, gente, aguardando você, toda a nossa equipe. A loja do Ita Acessórios foi preparada para receber você hoje e toda a nossa equipe, tá bom? O tira-gosto é de graça, olha o caldo aí. Foi preparado agora há pouco pelo Vandinho, mandou o panelão pra gente de caldo, olha só. Naquele panelão antigo que foi da tetravó dele, olha só. Panelão de ferro ali, ó. É verdade. É luxo, olha só. Da época de bruxa, né? De bruxa. Top. Estaremos lá até as 10 da noite, música ao vivo. Aqui você consiga com a nossa programação aqui na TV Cultura, a nossa televisão, com o Ronaldo Soares e Negócios Já. Até daqui a pouquinho no Vanguarda M1170 ou vanguardam.com.br ou aplicativo Vanguarda M Patinga ou pelo aplicativo Rádios Net. Tchau, gente, até daqui a pouquinho na Vanguarda.